Para nos falar mais sobre este assunto, que está na ordem do dia, temos em estúdio o professor João Santos. Boa tarde, professor. Antes de mais, agradecemos a sua presença. Estando nós numa região vinhateira, de que forma as alterações climáticas podem afetar a cultura da vinha? Esta questão é uma questão muito complexa porque nós sabemos que as respostas das plantas são também respostas não lineares às alterações nas condições ambientais. Portanto, de uma forma geral, aquilo que nós podemos é traçar cenários com alguma incerteza e aquilo que podemos dizer, no caso específico português, e eu não gostava de particularizar para o Douro, porque o Douro não é a única região vulnerável às alterações climáticas, nem Portugal é o mundo inteiro, porque as alterações climáticas é um problema global, não é um problema do Douro ou de Portugal, é um problema mundial. Aquilo que eu gostaria de salientar é que, no caso específico português, vamos ter uma diminuição da precipitação. E com a diminuição da precipitação, que vai ser mais acentuada na primavera e no outono, e neste caso da viticultura, a diminuição da precipitação na primavera é um fator particularmente relevante, no outono não é tão importante. O verão já é uma estação tipicamente seca e, portanto, assim vai continuar. Portanto, isto acarreta essas questões. Acarreta questões de ordem de disponibilidade da água, porque se nós tivéssemos um clima futuro mais quente, mas que continuasse a chover, ou que até passasse a chover mais do que o que chove hoje, que é o que acontece, por exemplo, no centro e norte da Europa, vão ter climas mais quentes, mas mais chuvosos, aí não se colocaria o problema com esta premência, porque, havendo água, nós, em último recurso, até poderíamos ter muitas outras culturas alternativas à vinha. O problema é que, não havendo água, não temos grandes alternativas, não é? E, portanto, se o nosso clima se vai tornar um clima não só mais quente, mas mais seco, semelhante ao que temos hoje no norte da África, em zonas desérticas, não há muitas possibilidades de agricultura. E isso é uma grande ameaça que temos que ter já em conta. Portanto, no caso da viticultura, há necessidade de começar a planear algumas medidas de adaptação que passam por uma seleção mais criteriosa das castas das variedades que nós cultivamos, quando possível e quando há informação para isso, também uma seleção de clones que sejam mais adaptados. E depois a velha questão da rega na vinha, que é uma questão importante, que ajuda a resolver alguns problemas, mas que temos consciência que não se consegue regar mais de 40 mil hectares de vinha no Douro, ou a nível nacional temos centenas de milhares de hectares de vinha, não vamos conseguir regar toda a vinha que existe em Portugal. E, portanto, vamos ter que escolher castas menos exigentes em água, que suportem melhor o stress hídrico, o stress térmico, e vamos também ter que analisar até que ponto é que será viável ter vinha, por exemplo, em zonas como a margem esquerda do Guadiana, em zonas como Mértola, Serpa, Moura, que são zonas que daqui a 50 anos, já hoje são zonas muito difíceis, e daqui a 50 anos poderão ser zonas mesmo onde será, diria, impossível de ter viticultura, a não ser que se regue a vinha quase todos os dias. E, portanto, a questão é onde é que está a água para regar essa vinha, não é? Mesmo o próprio olival, nós sabemos que já está a ser, portanto, a rega do olival é bastante intensiva, hoje em dia no Alentejo, mas não vamos poder continuar a regar. E neste evento que tivemos aqui com a presença do Dr. José Roquete, do Esporão, ele deixou inclusivamente uma mensagem de que na herdade do Esporão no Alentejo, quando ele olha para a conta da água, que tem que pagar todos os anos, cada vez fica mais aflito, porque a conta da água tem aumentado de ano para ano, quase. E, portanto, chega a uma certa altura em que as empresas não vão conseguir sequer pagar as despesas da água que têm que pagar, não é? Portanto, hoje em dia no Douro ainda não se paga a água da rega, mas no Alentejo a água do Alqueva já é paga. Portanto, é preciso também acautelar essas questões, porque são custos adicionais para o setor. O aumento das temperaturas e a baixa precipitação, como falava, poderá colocar em causa a qualidade e a quantidade dos vinhos? Eu acho que o aumento da temperatura em si não.
porque se nós selecionarmos castas que sejam mais adaptadas a um clima mais quente e depois com uma boa gestão agrícola e até enológica, nós conseguimos contornar muito essa questão. Portanto, o problema não é a temperatura, porque nós temos viticultura em vários sítios no mundo com temperaturas muito mais altas do que as que temos em Portugal. O problema em Portugal é mais o problema da água, não é? E nós temos aqui vários exemplos de barragens, mas a água não está concessionada para a agricultura. A água está concessionada às empresas de produção hidroelétrica. Eu não posso chegar a uma barragem e começar a retirar água da barragem para regar olival ou vinha, sem autorização da empresa elétrica. E, portanto, eu duvido muito que a empresa elétrica vá permitir que as pessoas comecem a retirar água da barragem indiscriminadamente para regar vinhas e olivais. Não acredito nisso, e o amendoal e por aí fora. E, portanto, a questão que se coloca é a falta de água. Este ano é um ano patente disso. Nós estamos já em março e praticamente ainda não choveu nada desde o ano passado. E agora a probabilidade de chover é cada vez menor, porque logo que passe o mês de março, acabou-se o período da chuva. Portanto, já só vai voltar a chover em setembro, outubro. E, portanto, a questão que eu coloco é, com o anticiclone dos Açores a ficar agora mais intenso, porque é o normal, se não choveu até agora, provavelmente não vai chover muito mais. Quando chegarmos a outubro, que água é que vamos ter? E que medidas podem ser implementadas para atenuar ou precaver esta situação? Pois é difícil, tem que ser muitas medidas que passam por uma melhor gestão da água, da pouca água que temos, dos recursos hídricos que temos, controlar muito os gastos domésticos, que são exagerados, não é? A questão da hidroelétrica é, por um lado, benéfica para o país, porque é uma energia renovável e é melhor do que utilizarmos combustíveis fósseis para a produção de energia, mas, de facto, Portugal, pelo caminho que está a ser traçado, não é um país com grande futuro em termos de produção hidroelétrica. Se calhar será mais na fotovoltaica e outras áreas. Portanto, a produção de energia hidroelétrica pode não ser também uma grande solução para o futuro energético do país. Temos que equacionar isso. Depois, os próprios fogos florestais consomem imensa água em Portugal. Nós vimos no ano passado o problema de Viseu, que a cidade de Viseu ficou sem água para as pessoas consumirem, porque se gastou a água quase toda que havia disponível no combate aos incêndios. Lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, noutros países, não se combatem os incêndios com água. Combatem-se os incêndios com outras substâncias. Nós continuamos a usar a água como se tivéssemos água em abundância e como se não houvesse escassez. E, portanto, toda essa gestão da água tem que ser repensada. Na agricultura, a mesma coisa. Também não podemos ter uma rega de abundância. Temos que ter uma rega planeada, uma rega inteligente, com recurso a tecnologias, gota a gota, e só se deve regar quando a planta realmente está naquela situação limiar de stress que precisa mesmo de água para sobreviver. Caso contrário, não devemos estar a regar. Portanto, toda essa questão da gestão da água, não é? Portanto, procurar desenvolver uma sociedade em que haja, se calhar, menos campos de golfe, menos relevados, menos água desperdiçada para regas de hortas e coisas do género e, portanto, começarmos a poupar mais a água que temos, porque temos de ter consciência que no futuro vamos ter cada vez menos. E estamos a observar isso, quer dizer, hoje quando falamos e percorremos o nosso país e vemos a quantidade de fontanários secos, que sabemos que há 50 anos atrás muitas das nossas aldeias tinham fontes e fontanários, e hoje convido-vos a percorrer o país e ver a quantidade de fontanários que secaram nos últimos 50, 100 anos, que hoje não existe água em muitos fontanários de muitas das nossas povoações. Portanto, essa é uma alteração evidente que está rios que secaram, ribeiras que secaram, lagos que secaram. Portanto, por todo o lado, nós apercebemos que nos últimos 50 anos a água tem diminuído, a quantidade de água disponível tem diminuído assustadoramente. Muito obrigado, professor. Agradecemos a sua disponibilidade e os seus esclarecimentos.